Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 3, capítulo 29. 17 de janeiro de 1900. A maldade e a astúcia do homem. Esta manhã, meu adorável Jesus ia e vinha, mas sempre em silêncio. Depois senti-me sair de mim mesma e ouvia Jesus dizer-me por detrás. O homem diz, porque já não há retidão. Até que as coisas estejam deste modo, não poderemos ter nenhum êxito em nossos planos. Finjamos virtudes, finjamos ser retos, mostremos-nos verdadeiros amigos externamente, porque assim será mais fácil tecer as nossas redes e atraí-los ao engano. E quando sairmos para apanhá-los e fazer-lhes mal, cada um acreditando nos amigos, tê-los-emos em nossas mãos. Vai um pouco até onde chega a astúcia do homem. Depois disto, o bendito Jesus, querendo um ato de reparação especial, parecia que me tirava a vida, oferecendo-me a divina justiça. No momento em que isso acontecia, eu acreditava que Jesus me fazia terminar esta vida. Então lhe disse: Senhor, não quero ir para o céu sem suas insígnias. Primeiro me proteja e depois me leve. Assim me trespassou as mãos e os pés com os pregos. E enquanto isso fazia, com grande amargura minha, ele desapareceu e eu me encontrei em mim mesma e disse para mim: Aqui estou ainda. Ah, quantas vezes me fez, meu amado Jesus. Tenho uma arte especial para sabê-lo fazer, porque me faz crer que devo morrer. E então eu rio-me do mundo, das penas, rio-me de ti mesmo, porque terminou o tempo de estar separados. Não haverá mais intervalos de separação. Mas apenas começo a rir quando me encontro outra vez atada pelas correntes da prisão deste frágil corpo. E esquecendo o ter começado a rir, continuo o pranto, os gemidos, os suspiros da minha separação de ti. Ah, Senhor, faça-o logo, porque me sinto impelida fortemente a ir. Capítulo 30. 22 de janeiro de 1900. Correspondência à Igreja. Depois de ter passado dias amargos de privação, meu pobre coração lutava entre o temor de havê-lo perdido e a esperança de talvez poder vê-lo de novo. Ó Deus, que guerra sangrenta teve que sustentar este meu pobre coração. Era tanta a pena
que agora se congelava e agora era espremido como sob uma imprensa e gotejava sangue. Enquanto estava neste estado, sentia-me próximo do meu doce Jesus, que, tirando um véu que me impedia de vê-lo, finalmente pude fazê-lo. Logo lhe disse: Ah, Senhor, já não me amas? E ele: Sim, sim. O que te recomendo é a correspondência à minha graça. E para ser fiel, deve ser como aquele eco que ressoa dentro de um vazio, que não apenas começa a emitir-se a voz, imediatamente, sem o mínimo atraso, se ouve ressoar o eco. Assim você, não apenas comece a receber a minha graça, sem nem sequer esperar que a termine de dar, imediatamente começa o eco de sua correspondência. Capítulo 31, 27 de janeiro de 1900. A ordem das virtudes da alma. Continuo a ficar quase privada do meu doce Jesus. A minha vida desfalece pela dor. Sinto um tédio, um aborrecimento, um cansaço da vida. Ia dizendo em meu interior: oh, como se estendeu meu exílio! Que felicidade seria minha se pudesse desatar as ataduras deste corpo, e assim minha alma empreenderia livre voo para o meu sumo bem. Então um pensamento me disse: e se você for ao inferno? E eu, para não chamar o demônio e combater-me, logo o rejeitei, dizendo: pois bem, também do inferno enviarei os meus suspiros ao meu doce Jesus. Também ali quero amá-lo. Enquanto eu estava nestes e outros pensamentos, que seria muito longa a história se eu os dissesse todos, o amável Jesus por pouco tempo fez-se ver, mas com um aspecto sério, e disse-me: ainda não chegou o teu tempo. Depois, com uma luz intelectual, me fazia compreender que na alma tudo deve estar arrumado. A alma possui muitos pequenos apartamentos onde cada virtude toma o seu lugar. E se bem se pode dizer que uma só virtude contém em si todas as demais, e que a alma, possuindo uma só, é cortejada por todas as outras virtudes. Mas apesar disso, todas são distintas entre elas, tanto que cada uma tem o seu lugar na alma. E eis que todas as virtudes têm seu princípio no mistério da Santíssima Trindade. E enquanto é uma, são três pessoas distintas. E enquanto são três, são uma. Compreendia também que estes apartamentos na alma ou estão cheios de virtude, ou do vício oposto àquela virtude. E se não está, nem a virtude nem o vício ficam vazios. Parecia-me como uma casa que contém muitos quartos, todos vazios, ou uma cheia de serpentes, outra de lama, outra cheia de alguns móveis cobertos de pó, outra escura. Ah, Senhor, só você pode pôr em ordem a minha pobre alma. Capítulo 32, 28 de janeiro de 1900. A mortificação. Continuo o mesmo. Esta manhã Jesus me transportou para fora de mim mesma, e depois de tanto tempo parece que vi Jesus com clareza. Mas me via tão má, que não me atrevia a dizer uma só palavra. Nos olhávamos, mas em silêncio. Naqueles, naqueles olhares mútuos, compreendia que o meu bom Jesus estava cheio de amargura, mas não me atrevia a dizer-lhe que as derramasse em mim. Então ele mesmo se aproximou e começou a derramá-las, e eu não podia contê-las. Conforme as recebia, lançava-as por terra. Então ele me disse: o que você faz? Você não quer mais participar de minhas amarguras? Você não quer me dar mais alívio nas minhas dores? E eu: Senhor, não é minha vontade. Eu mesma não sei o que me aconteceu. Sinto-me tão cheia que não tenho onde esconder. Só um prodígio teu pode alargar o meu interior, e assim poderei receber as tuas amarguras.
Então Jesus me marcou com um grande sinal de cruz e derramou de novo. Assim parece que pude contê-las, e depois acrescentou: Minha filha, a mortificação é como o fogo que faz secar todos os humores. Assim, a mortificação seca todos os humores maus que há na alma e a inunda de um humor santificante, de modo que faz germinar as mais belas virtudes. Capítulo 33. 31 de janeiro de 1900. Correspondência à graça. Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me sentia um vazio e uma pena porque não ouvia a voz dulcíssima do meu doce Jesus. E ele, retornando, quase para me contentar, me disse: A graça é a vida da alma. Assim como ao corpo dá vida à alma, assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma, senão que necessita também de um alimento para nutrir-se e crescer à devida estatura. Assim a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita de um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência. Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu, e à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Depois acrescentou: qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. A alma olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vento, toda a sua confiança a porá na graça, tanto que a fará dona, e a graça, tomando o domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. O que será a alma sem a graça? Parecia-me como o corpo sem alma, que se torna pestilento e se enche de vermes e podridão por toda parte, tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim, a alma sem a graça torna-se tão abominável que dá horror à vista, não dos homens, mas daquele Deus 3 vezes santo. Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado. Capítulo 34. 4 de fevereiro de 1900. Desconfiança. Encontrando-me num estado cheio de desencorajamento, especialmente pela privação do meu doce sumo bem Jesus, esta manhã, apenas deixando-se ver, disse-me: o desânimo é um humor infeccioso que infecta as mais belas flores e os mais agradáveis frutos, e penetra até o fundo da raiz, de modo que aquele humor infeccioso, invadindo toda a árvore, a murcha, a torna esquálida, e se não se lhe põe remédio, regala com um humor contrário, como aquele humor mau se introduziu até a raiz, seca a raiz e faz cair por terra a árvore. Assim acontece à alma que se embebe deste humor infeccioso e desalento. Apesar de tudo isso, eu me sentia ainda desalentada, toda encolhida em mim mesma, e me via tão má que não me atrevia a me jogar para o meu doce Jesus. Minha mente estava ocupada, pensando que para mim era inútil esperar como antes as contínuas visitas dele. Suas graças, seus carismas, tudo para mim tinha terminado. E ele quase me repreendeu. Adicionou: O que você faz? O que você faz? Você não sabe que a desconfiança deixa a alma moribunda? Que pensando que deve morrer não pensa mais em nada, nem em adquirir, nem em comerciar, nem em embelezar-se mais, nem em pôr remédio em seus males, não pensa outra coisa senão que para ela tudo terminou. E não só volta a alma moribunda, senão que a desconfiança ponha todas as virtudes em perigo de expirar? Ah, Senhor, imagino ver-te
Imagino ver este aspecto de desconfiança, triste, murcho, medroso e todo trêmulo, e toda a sua mestria, não com outra astúcia, mas apenas com o medo. Conduz as almas para o túmulo, mas o que é pior é que este aspecto não se mostra como inimigo, porque então a alma poderia burlar-se de seu medo, senão que se mostra como amigo e se infiltra tão docemente na alma, que se a alma não está atenta, parecendo-lhe que é um amigo fiel que agoniza junto e chega a morrer junto com ela, dificilmente saberá liberar a sua artificiosa maestria. Capítulo 35. 5 de fevereiro de 1900. Continuando o mesmo estado, com um pouco mais de ânimo, embora não perfeitamente livre, meu amadíssimo Jesus, ao vir, me disse: Minha filha, às vezes a alma sente uma luta em alguma virtude, e a alma, esforçando-se, supera aquele combate. Então a virtude fica mais resplandecente e mais radicada na alma. Mas a alma deve estar atenta para evitar que ela mesma não forneça a corda para fazer-lhe atar pela desconfiança. E isto o fará a restringir-se sempre, sem sair jamais, no círculo da verdade, que é o conhecimento do próprio nada. Capítulo 36. 12 de fevereiro de 1900. Os defeitos voluntários formam nuvens. Encontrando-me num estado de abandono por parte do meu adorável Jesus, o meu pobre coração sentia-o pela dor, espremer como sob uma prensa. Meu Deus, que pena! Enquanto me encontrava neste estado, quase como sombra vi o meu amado bem, mas não claramente. Só vi claramente uma mão que me parecia que levava uma lâmpada acesa e molhava o dedo no óleo da lâmpada e ungia-me a parte do coração. Exacerbada pela dor e da privação, neste momento ouvi uma voz que dizia: A verdade é luz, que levou o Verbo à terra. Assim como o sol ilumina, vivifica e fecunda a terra, assim a luz da verdade dá vida, luz e torna fecundas as virtudes das almas. Ainda que muitas nuvens, que são as iniquidades dos homens, ofuscam esta luz da verdade, mas apesar disso, não deixa, desde detrás das nuvens, de mandar flechas de luz vivificante, e assim aquecer as almas. E se estas nuvens são nuvens de imperfeições e de defeitos involuntários, esta luz, rasgando-as com o seu calor, as dissipa e livremente se introduz na alma. Então compreendia que a alma deve estar atenta a não cair na sombra do defeito voluntário, porque estes são aquelas nuvens perigosas que impedem à alma a luz divina. Capítulo 37. 13 de fevereiro de 1900. A mortificação é como a cal. Esta manhã, depois de ter recebido a comunhão, vi o meu adorável Jesus, mas tudo mudou de aspecto. Parecia sério, tudo reservado, em ato de repreender-me. Que triste mudança! Meu pobre coração, em vez de ser aliviado, sentia-me mais oprimido, mais trespassado diante do aspecto tão insólito de Jesus. No entanto, sentia toda a necessidade de um alívio pelas dores sofridas nos últimos dias por sua privação, em que me parecia que vivia, mas agonizante e em contínua violência. Mas Jesus bendito, querendo repreender-me, porque ia buscando alívio devido à sua presença, enquanto não devia procurar outra coisa que sofrer, disse-me: Assim como a cal tem virtude de queimar os objetos que se metem nela, assim a mortificação tem virtude de queimar todas as imperfeições e os defeitos que se encontram na alma, e chega a tanto que espiritualizará até o corpo,
e como um cerco se põe ao redor, e aí cela todas as virtudes. Até que a mortificação não te queime bem, tanto a alma como o corpo, até desfazê-lo, não podereis selar perfeitamente em ti a marca da minha crucificação. Depois disto, não sei bem quem era, mas me parecia que fosse um anjo, me trespassou as mãos e os pés, e Jesus, com uma lança que saía do seu coração, transpassou-me o meu com extrema dor e desapareceu, deixando-me mais aflita que antes. Oh, como compreendia bem a necessidade da mortificação, minha inseparável amiga, e que em mim não existia nem sequer a sombra de amizade com ela. Ah, Senhor, ata-me tu com indissolúvel amizade a esta boa amiga, porque por mim não sei mostrar-me mais que toda rudeza. E ela, não vendo-se acolhida por mim, com boa cara, usa comigo todas as considerações. Vai-me fugindo sempre, temendo que eu lhe volte as costas completamente, e jamais cumpre comigo seu belo e majestoso trabalho, porque estamos um pouco distantes. Suas mãos prodigiosas não chegam até a mim para poder trabalhar e apresentar-me diante de ti como obra digna de suas santíssimas mãos. Capítulo 38. 16 de fevereiro de 1900. A mortificação deve ser o respiro da alma. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, depois de me ter renovado as penas da crucificação, disse-me: a mortificação deve ser o respiro da alma. Assim como ao corpo é necessária a respiração, e do ar bom ou mau que se respira, assim fica infectado ou purificado. Também pela respiração se conhece se está são ou doente o interior do homem. Se todas as partes vitais estão de acordo, assim a alma. Se respira o ar da mortificação, tudo estará nela purificado. Todos seus sentidos soarão com um mesmo som concordante. Seu interior exalará um respiro balsâmico, saudável, fortificante. Mas se não respirar o ar da mortificação, tudo será discordante na alma. Exalará um respiro mal cheiroso e nauseante. Enquanto está por domar uma paixão, outra se desenfreada. Em suma, sua vida não será outra coisa que um jogo de crianças. Parecia-me ver a mortificação como um instrumento musical, no qual, se todas as cordas estão boas e fortes, produz um som harmonioso e agradável, mas se as cordas não são boas, agora há de reparar uma, agora há de afinar outra, por isso todo o tempo o emprega em ajustá-lo, mas jamais em tocá-lo. No máximo poderá emitir um som discordante e desagradável, por isso jamais fará nada de bom. Capítulo 39. 19 de fevereiro de 1900. A ameaça de castigos. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. Via muita gente, toda em movimento, me parecia, mas não estou segura, como uma guerra, ou bem uma revolução. E o nosso Senhor não fazia mais que tecer coroas de espinhos, tanto que enquanto eu estava toda atenta a tirar-lhe uma, outra mais dolorosa lhe punham. Ah, sim, parece que nosso século será célebre pela soberba. A maior desventura é perder a cabeça, porque tendo perdido a cabeça, com o cérebro todos os outros membros tornam-se inábeis, ou tornam-se inimigos de si mesmos e dos demais. Por isso acontece que a pessoa abre um caminho e todos os outros vícios, Meu paciente Jesus tolerava todas essas coroas de espinhos, e eu mal tinha tempo de tirando-as. Então se virou para essa gente e lhes disse: morrereis, que na guerra, que nas prisões e que em terremotos, poucos permanecereis.
A soberba formou o curso das ações de vossa vida, e a soberba vos dará a morte. Depois disto, o bendito Jesus tirou-me do meio daquela gente, e fazendo-se menino, eu o levava nos meus braços para o fazer repousar. Ele, pedindo-me um refrigério, queria mamar de mim. Eu, temendo que fosse o demônio, o persegui várias vezes com a cruz, e depois lhe disse: Se verdadeiramente és Jesus, rezemos juntos a Ave Maria, a nossa Mãe Rainha. E Jesus recitou a primeira parte, e eu a Santa Maria. Depois ele mesmo quis dizer ao Pai Nosso: ó, como era comovente sua oração. Eternecia tanto que o coração parecia que se derretia. Depois acrescentou: Filha, minha vida, ative do coração. A diferença dos demais, eis uma razão porque sou todo o coração para as almas, e porque sou levado a querer o coração. E não tolero nele nem sequer uma sombra do que não é meu. Então, entre você e eu, quero que tudo seja totalmente para mim. E o que você dará às criaturas não será outra coisa que o transbordamento do nosso amor. Capítulo 40. 20 de fevereiro de 1900. Jesus é a luz do céu, da qual todos tomam as suas pequenas luzes. Continua a vir o meu benigno Jesus, depois de ter recebido a comunhão, me renovou as penas da crucificação, e eu fiquei tão entorpecida que sentia necessidade de um alívio, mas não me atrevia a pedi-lo. Depois de um pouco, voltou como menino e me beijava toda, e de seus lábios corria leite, e eu bebi a grandes goles esse leite dulcíssimo de seus puríssimos lábios. Agora, enquanto fazia isso, me disse: Eu sou a flor do Éden celestial, e é tanto o perfume que expando, que diante de mim, fragrância fica atraída a todo o empírio. E como eu sou a luz que manda luz a todos, tanto de tê-los abismados, todos meus santos tomam de mim suas pequenas luzes, assim que não há luz no céu que não tenha sido tomada desta luz. Sim, não há nem mesmo cheiro de virtude sem Jesus, e não há luz, embora fosse ao mais alto dos céus sem ele. Não há nada sem Jesus. Capítulo 41. 21 de fevereiro de 1900. O dom da pureza é graça conseguida, e esta é obtida com a mortificação. Esta manhã, meu amável Jesus começou a fazer suas habituais demoras. Seja sempre bendito. De verdade que se necessita uma paciência de santo para suportá-lo, e há que tratar com Jesus para saber quanta paciência se necessita. Quem não experimenta não pode acreditar, e é quase impossível não ter algum pequeno desgosto com ele. Então, depois de ter usado a paciência ao esperá-lo, finalmente veio e me disse: Minha filha, o dom da pureza não é dom natural, senão que é graça conseguida, e esta se obtém com tornar-se atrativa, e a alma se faz tal com a mortificação e os sofrimentos. Oh, como se torna atrativa a alma mortificada e sofredora, como ela é bonita! E eu sinto tal atração por ela, me enlouqueço por esta alma, e tudo o que ela quer dou-lhe. Você, quando estiver privada de mim, sobre minha privação, que é a pena mais dolorosa para você, por meu amor, e eu sentirei mais atração que antes e te concederei novos dons.